Vamos lá, então. Bem, boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais um Fórum Atenas. Hoje com um convidado, Matheus Henrique Ferreira, para falar com a gente sobre o que seria a tal cosmopolítica. Bem, o Matheus ele é atualmente doutorando do programa de pós-graduação em filosofia da UFRJ. Ele fez mestrado no HCT, né, o Programa de História da Ciência e Técnica e Epistemologia, e é formado em licenciatura em Ciências Biológicas, inclusive foi meu colega de turma, por isso é um grande prazer para mim apresentar o Matheus. Então, antes da gente começar, eu queria lembrar que Fórum Atenas é um núcleo de reflexão interdisciplinar, composto por profissionais de diferentes áreas da ciência, da filosofia, das artes, da engenharia, e o grupo tem um canal no YouTube, que vocês podem acessar com as gravações das nossas sessões anteriores, e quem tiver mais interesse em participar, em conhecer mais do grupo, entre em contato. Então, a gente vai ter esse momento inicial, que o Matheus vai fazer uma breve apresentação de cerca de 40 minutos, depois seguimos para as perguntas, então um intervalo, e depois retornamos para o Matheus responder e a gente discutir. Então, Matheus, passo a palavra para você. Show. Obrigado aí, Daniel. Apresentou muito bem, eu não teria feito tão bem assim. Vou botar aqui para compartilhar minha tela agora. Eu espero que eu seja capaz de respeitar o tempo, porque eu tenho esse problema às vezes. Vai ser. Deixa eu ver aqui, eu estou procurando o botão do tela cheia, que eu não estou achando, que deve estar aqui em algum lugar. Slide. E tu não consegue mudar teu nome no Zoom, não? Só para não confundir. No Zoom? Dá. Posso fazer isso também. Eu sou Matheus. Matheus. Ok. Aqui. A qualquer momento agora eu vou... Pronto. É isso? Não, achei. É porque o negócio do Zoom estava em cima do botão. Perfeito. Então, gente, boa noite. Vamos começar então essa apresentação. Eu tenho 40 minutos. Vamos respeitar o tempo, é importante. Então o tema, né, que eu tinha comentado era e o que seria essa tal de cosmopolítica, e vamos ver se vai fazer algum sentido. Se vocês tiverem dificuldade de entender em algum momento, pode fazer aquela interrupçãozinha rapidinho para fazer alguma pergunta para ajudar na compreensão. Se vocês não entenderem nada assim no final, também faz parte, porque a verdade é que é um tema assim muito em desenvolvimento no cenário, e tem muitas definições meio em disputa, tem uns usos que são diferentes entre grupos de pesquisa diferentes, pessoas que estão propondo diferentes. Mas é isso. Eu botei essa capa aí bonita com a lagartinha, que é da Revista de Estudos... Como é que é o nome? Revistas de Estudos Institucionais Brasileiros, esqueci agora, REIB, eu acho. Mas é a revista do Instituto de Estudos Brasileiros, é isso. E nessa edição 69, que é um número sempre sugestivo, mas nessa edição eles estavam falando exatamente sobre o tema cosmopolítica, eles trouxeram um artigo, que é um artigo meio marcante, que foi aquele que eu botei sobre a proposição da cosmopolítica da Isabelle Stengers, e foi lá que eles publicaram essa tradução, 2018, né, para meio que mostrar que é um tópico que ainda está meio recente, assim, aparecendo muita coisa nova. Então, assim, para tentar começar a entrar, eu trouxe assim, algumas passagens com algumas dessas ideias, porque tem várias definições gerais assim que aparecem de uma forma meio diferente, né? E uma delas é essa sobre a cosmopolítica ser... Quer dizer, essa aí sou eu já tentando criar uma interpretação, né? Mas sobre a cosmopolítica ser uma forma de pensar a política que excede o campo tradicional político. E isso faz pensar quem é que pode ou não entrar no cenário político, que geralmente é um cenário que a gente pensa como da disputa dos representantes políticos, os agentes que podem ou não podem ter poder político, e as pessoas que estão propondo a questão da cosmopolítica falam muito sobre
Tá, mas e outros agentes, agentes não humanos, né? E isso entra, por exemplo, em toda a questão do Estado plurinacional na Bolívia, no Equador, que queriam, estavam várias reivindicações sobre rios ou montanhas ou a própria a natureza aparecer como um agente que deveria ser representado no cenário político. E tem uma série de pesquisadores que têm feito propostas meio nesse sentido, né? E daí entra uma questão que é como povos tradicionais, né, no caso aqui na América Latina, a gente tem grupos diversos, né? Aqui no Brasil, de um modo geral, a gente está falando dos grupos da região amazônica, né? Claro que existem outros, mas de um modo geral a discussão fica muito em relação às visões de mundo desses grupos, mas como eles veem o cenário das disputas possíveis, né? Das disputas que a gente poderia chamar de políticas. Quem são outros agentes? O Rio, às vezes o Rio pode ser um ancestral, e esse ancestral também tem um direito à fala, enfim. E aí, na definição meio que tradicional da Stengers, que aparece no artigo que eu tinha mandado, ela fala um pouco dessa questão do o cosmos, né? Então, o que é esse cosmos que aparece na discussão da cosmopolítica? Ele seria o desconhecido que constitui os mundos múltiplos divergentes e as articulações das quais eles poderiam se tornar capazes contra a tentação de uma paz que pretenderia final ou ecumênica. O que ela está querendo discutir aí? Que existe uma espécie de campo comum, digamos assim, que seria esse cosmos, que não está aberta para um consenso claro, que é como a gente imagina aquele cenário da política contratualista, da política que primeiro todo mundo faz um consenso e agora a gente tem o campo democrático e a gente discute. Mas ela diz, e se você tem vários setores da população e não tem um consenso? Como é que a gente faz nesse caso? Então, você é obrigado a apelar para algo que seja comum, algum elemento, algum fator, o território em si, talvez, mas ele não vai estar aparecendo como algo que todo mundo concorda como deve ser tratado. Às vezes alguém acha que aquele território é só uma região que tem uma determinada área, que tem um determinado valor no mercado, enquanto tem um grupo que considera que aquele território é a fonte de vida e de suprimento para a sua população, muitas gerações, e que nada de diferente pode ser feito com ele. Então, existe um conflito sobre algo que é o comum. E esse fundo sobre o qual esses conflitos se dão é o que ela chama de cosmos, né? O que seria o elemento cósmico. Ela vai dizer, então, que o cosmos é um operador de colocação em igualdade, que é essa questão de é um referente comum que a gente vai ter que lidar com, mas você dissocia da ideia de colocar em equivalência, que seria essa outra posição na qual que a gente estaria meio que politicamente acostumado, que é aquilo que a coisa é por direito, aquilo que a coisa é no discurso, já foi concordado entre as partes e você só vai debater o que fazer com ela de acordo com regras e leis que todo mundo já tinha concordado antes. Então, ela vai dizer que acaba que no final, nesse mundo aberto para um cosmos de possibilidades, a arena política está povoada pelas sombras dos que não têm, não podem ter ou que não querem ter voz política. Então, aqueles que não podem falar no campo político, a gente pode falar, né? O rio, os animais, os espíritos ancestrais, ou mesmo um determinado grupo tradicional, que pode não querer ter voz, não querer ser inserido nesse sistema político e simplesmente querer continuar vivendo a vida, né? Então, é esse grupo que aparece nesse encontro cósmico, esses grupos diferentes, esses diferentes agentes, talvez, e que colocam o sistema todo em inquietação, né? Você não tem mais uma concórdia fácil. E aí eu trouxe uma foto dela e a Stengers, ela é uma pesquisadora francesa que ficou inicialmente famosa pelo livro que ela escreveu internacionalmente, né, famosa, o livro que ela escreveu com o Ilya Prigogine, A Nova Aliança, em que eles discutem os sistemas dinâmicos, né, longe do equilíbrio, e tem toda uma reivindicação de que as ciências naturais estavam se aproximando
das ciências humanas, porque você começava a ver que os sistemas naturais também são históricos, né? Então, ao mesmo tempo, eles estão argumentando isso, tem uma nova aliança entre as ciências naturais e humanas, e, ao mesmo tempo, propor uma espécie de nova aliança entre a humanidade e a natureza, né? Entre nós, que normalmente nos concedemos como algo apartado da natureza, e esse resto do mundo, que não é mais, ou que não deveria, talvez, ser mais visto como um simples resto, mas como um outro sistema ou um conjunto de outros sistemas também históricos, também com as suas capacidades de organização e de produção, e com os quais a gente é obrigado, inclusive, a se relacionar. Então, essa é um pouco a ideia da nova aliança. E ela publicou essa série, né, da Cosmopolítica. Eu agora não lembro o ano, mas se eu não estou enganado, foi ao longo dos anos 90 que eles foram sendo publicados. E aí ela começa a desenvolver um pouco essas ideias. E ela traz muito isso na discussão da própria ciência. Então, para quem está interessado na discussão epistemológica, também é muito interessante, porque ela tem toda uma colocação de como é que é essa organização, né, da própria produção de verdade, digamos assim, das ciências, o que isso tem a ver com uma cosmopolítica. Então, ela vai dizer, tem algo no natural que é sempre político, porque você tem uma organização social que diz sobre o que é ou não é natural, que coloca o natural como apto a participar de um determinado sistema social. Então, os próprios experimentos de laboratório estão preparando a natureza para dizer algo para os pesquisadores. Enfim, tem toda uma pegada interessante nisso. E aí, tentando ir um pouco além, né, eu também peguei aí de outros pesquisadores, eu acho que isso que vai ser a bagunça dessa apresentação, que tem uma série de pesquisadores que propõem isso de formas diferentes, eu tentei fazer um recorte, juntar e vamos ver o que vai dar, se eu não vou confundir todo mundo ainda mais. Mas o Ilan Bensusan, que é um filósofo da UNB aqui no Brasil, ele tem uma pesquisa muito interessante em relação à cosmopolítica, e esse livro, Linhas de Animismo Futuro, também, que foi bastante interessante também a leitura para mim, para pensar um pouco sobre essas questões, mas que ele vai dar algumas definições em alguns artigos dele recentes, como dizer que a cosmopolítica é a política de extração da inteligência do que existe por meio da atividade de procurar maneiras de separar o inteligível e insensível. Pô, o que quer dizer isso exatamente? Pois é, complicado. Mas a questão é pensar que a cosmopolítica é uma espécie de política de fazer sentido do mundo, de produzir separações no mundo entre aquilo que tem ou não uma capacidade de participar do cenário político e por aí vai, né? Enfim, e existem, e é um pouco que a questão cosmopolítica quer salientar um pouco essa ideia de que existe uma opção, e essa opção é sempre política, né? Onde eu vou fazer esse corte? Quem participa ou não desse cenário? E daí tem uma série de outras possibilidades de definição, né? Falar que é uma filosofia ecologicamente habitada, que é um campo de construção de mundos e de modos de mantê-los, e uma ontologia da ontologia, pedindo a discussão, né? A pergunta fundamental da filosofia é a pergunta ontológica, o que é o ser, o que é, né? E a cosmopolítica, de novo, ela meio que problematiza isso, porque ela vai trazer um pouco a questão de que a própria ontologia já se dá em um determinado cenário, a gente já vive num campo em que está mais ou menos decidido quem é ou quem não é que pode fazer a pergunta o que é isso ou o que é aquilo, e enfim, até essa questão pode ser colocada politicamente em questão, né? E é um pouco essa ideia. Até essa outra definição que eu também acho interessante, quer dizer que é uma continuação da política por outros meios, né? Pelos meios da física e do cosmos. Bem, e aí eu trouxe também um pouco das discussões que eu acho particularmente interessantes do Marco Antônio Valentim, que também é um filósofo que está na UFPR, eu acho, na Federal do Paraná, e tive chance de encontrar com ele e peguei a assinatura do livro dele. Então vai ficar aí registrado o momento de tietagem, e é isso. Muito bom o livro.
E o Valentim tem esse livro, então, que se chama Sobre a Natureza e Extramundanidade. E a discussão dele é muito em relação ao Kant, ao Heidegger, de toda essa tradição da filosofia, e ele vai me colocar, tá, eles estão pensando de modo geral a natureza e o mundo. Mas e aquilo que está além da natureza, como a gente costuma entender? Então, é o sobrenatural. E aquilo que vai para além desse mundo, como o mundo fechado, como o mundo para um determinado sujeito, que é o sujeito transcendental no Kant, mas que é um sujeito transcendental que, se a gente for pensar, ele na verdade, não é o sujeito universal e mais genérico, né? Mas ele é um sujeito situado ali, né? No departamento de filosofia de uma cidade da Alemanha, que tem um determinado contexto político, etc, etc. Então, o que é a extramundanidade como aquilo que esse sujeito nem deixa aparecer no mundo dele? E aí ele vai comentar, falando um pouco sobre a questão da catástrofe ambiental, que é isso que nós vivemos, né? Vários nomes são possíveis para o aquecimento global. A gente também pode falar em crise climática. E esses nomes têm conotações diferentes, né? Eles trazem coisas diferentes. Pode falar de crise climática, a gente pode falar de catástrofe ambiental, porque realmente é disso que se trata, né? Cada vez mais essas mudanças têm implicações enormes. Enfim, mas ele traz um pouco essa ideia de que essa catástrofe ambiental, ela traz com ela esse conflito que aparece um pouco como uma guerra ontológica de mundo. Então, onde que isso aparece, né? Isso aparece, por exemplo, quando, por causa dessas mudanças que esse regime, né, do antropoceno, como alguns chamam, ou até eu sinceramente prefiro chamar de o capitaloceno, que é essa idade que foi colocada por uma determinada forma de organização social humana, com um determinado modo de produção, que tem implicações para o ambiente. Então, quando esse regime se instala, você tem uma mudança enorme nas condições ambientais. A gente está vivendo isso, as consequências disso há mais de 200 anos. E na medida em que as consequências dessas mudanças climáticas vão afetando o mundo para determinados grupos que ainda não estão, ainda já é uma expressão, ainda não estão, já é uma expressão politicamente carregada, né? Diz que eles serão um dia. Mas para todos esses grupos que não estão, então, inseridos no capitalismo, as consequências ambientais que vão sendo colocadas, elas vão desfazer esses mundos. Então, você tem, por exemplo, sei lá, uma população ribeirinha do centro do Brasil e que, por causa de um determinado de uma mudança no regime de chuvas, ou secou, isso acontece, ou até teve uma enchente em uma região, em anos diferentes, em regiões diferentes, essas coisas acontecem, e a comunidade inteira se acaba. E como é que você lida com isso, né? Então é aí que aparece um pouco essa ideia de uma guerra ontológica de mundos, porque ontologia aí sendo pensado um pouco como a forma como esse grupo faz mundo, ou como esse mundo habita o seu mundo, e nesse sentido cria todo um conjunto de sentidos e de possibilidades para esse mundo. E de repente ele se vê em colapso, devido a uma determinada mudança. E aí, nesse sentido, trouxe aí essa frase dele, que eu acho que traz a gente de volta, então, para o que é a cosmopolítica, então. Em que ele diz que a gente tem esse cenário no qual humanos e não humanos, vivos e não vivos, espíritos e máquinas, indígenas e alienígenas, se imaginam e contra-imaginam uns aos outros segundo metafísicas heterogêneas e incomensuráveis, como que em mútua projeção espectral. Se a divisão entre natureza e cultura é a base do cosmopolitismo moderno, a sobrenatureza consiste na forma mesma da agência político-cósmica. Então, qual é a ideia que ele está trazendo? Essa frase final aí, para mim, é interessante, né? Que o cosmopolitismo moderno aparece, inclusive a Isabel Stengers fala disso, né, no texto da proposição cosmopolítica, ele aparece muito com a proposta do Kant, né, no texto lá sobre a paz perpétua, né, e o cosmopolitismo, e em que vai ter essa ideia de que, a partir do momento que a gente tem esse acordo das possibilidades dos estados democráticos, você pode criar um regime universal em que isso se aplica a todos. Isso é o cosmopolitismo, né? Então, a polis se torna
A polis se torna uma condição universal. Mas nesse regime, como cosmopolitismo, você já está implicando, né, uma separação da polis e da não polis, ou seja, a região na qual os humanos habitam e o resto que é a natureza. E, inclusive, né, para fazer para fazer uma crítica, né, ao próprio argumento kantiano, de alguma forma, é claramente visível que, no momento que ele está dizendo isso, existe o estabelecimento de estados coloniais europeus, onde a polis é o centro político, e aquilo que não pertence à polis, mas aparece para a polis como colônia, é uma espécie de natureza aberta para exploração. E então esse é o regime, ou essa é a crítica ao regime cosmopolítico moderno, na qual a gente vai ter aparecendo aí ao mesmo tempo essa questão da sobrenatureza. Então, aquilo que é o sobrenatural é a forma da agência político-cósmica, é a forma da agência cosmopolítica. É um pouco também dizer que aquilo, e a gente vai entrar bastante nisso ainda nos próximos slides, mas aquilo que para alguns é natural, para outros não é. Então, para um determinado grupo, por exemplo, a natureza aparece como ah, alguma determinada divindade, digamos assim. E na medida que ela aparece assim, para, por exemplo, os europeus colonizadores, isso não passa de crenças num sobrenatural, que não é como se eles não tivessem as suas, mas enfim, não passa de crenças num sobrenatural, mas isso consiste exatamente naquilo que é necessário para organizar aquele mundo, o mundo de acordo com a visão de um determinado povo colonizado. E é aí que é a zona de conflito, né? Então, como você lida com essa coisa que é vista, ora, como essa natureza, que é vista, ora, como uma mera natureza que está à disposição dos humanos, e ora, como uma espécie de própria condição daquela existência política, uma condição que não é separada, mas que está contígua, né? Que está lado a lado. Enfim, estamos aí nessas questões do cosmopolítico. E aí eu botei um pouco dessas imagens aqui para a gente pensar o que é a cosmopolítica como uma guerra de mundos, digamos assim. À direita é a capa do livro do Valentim, que eu acho muito divertida, porque ela tem a garrafa de Klein, né, que é uma figura geométrica e famosa e interessante, porque existe a fita de Möbius, né? Não sei para quem conhece, e a fita de Möbius é fácil de fazer, você pega uma fita qualquer, você vira ela e você junta as pontas. E ela tem uma particularidade curiosa que ela só tem um lado. Então, se você continuar, você vai atravessar a fita inteira. E a gente pode, depois qualquer um pode pesquisar isso, né? Tem várias figuras do Escher, né, por exemplo, que ele explora essa imagem. E a garrafa de Klein é meio que a versão 3D disso. Então, a garrafa de Klein é aquilo que é uma garrafa que a gente vê ela numa posição impossível, em que ela entra por dentro de si mesma, mas que, como a fita de Möbius, que em 2 dimensões não faz sentido, mas em 3 dimensões a gente vê o que ela está fazendo, a garrafa de Klein na 4ª dimensão faria total sentido. Mas então isso mostra um pouco esse encontro de mundos, que é um encontro muito confuso, é como se um estivesse dentro de outro, que passa pelo outro, e eles, enfim. É assim que é o conflito de mundos e não é uma coisa trivial. Mas então, o que é a Guerra dos Mundos, né? A gente poderia estar falando, como estava na passagem anterior, sobre alienígenas, né? Alienígenas que invadem o mundo, isso é uma guerra de mundos, de alguma forma. E, assim, é um choque de mundos, né? Um conflito pode ser interplanetário, num certo sentido, mas intermundano também implica outras coisas. E aqui essa imagem que é da conquista da cidade, da capital asteca pelos conquistadores espanhóis, que não deixa de ser a invasão de um mundo por alienígenas, né? Porque, inclusive, a definição de alienígena é aquele que vem de fora, enquanto que a de indígena é aquele que é do lugar. Então, se em Guerra dos Mundos os marcianos invadem nosso planeta e lá nós somos os indígenas
diante dos alienígenas invasores. A história da América é a própria história da Guerra dos Mundos, contada de uma outra forma. Então, a gente vê várias possibilidades desses encontros de mundos, nessa essa figura famosa, que eu já esqueci de quem é, mas que mostra, né, foi muito usada, né, também pelo movimento antropofágico do Brasil, mas que mostra uma representação de como se entenderia que eram o canibalismo, né, a antropofagia dos povos tupis e guaranis aqui, os tupinambás. E então essa também é uma forma de encontro de mundos, né? Aquilo que, sei lá, para um cristão é a carne sagrada que deve ser enterrada para que essa alma possa chegar ao céu, para um determinado grupo é a carne do inimigo que vai se tornar constitutiva daquele próprio grupo a partir de um ritual em que ela é ingerida. Então aí tem toda uma troca, né? Inclusive aquilo que pode ser comparado com a alma para esses grupos é bastante diferente da nossa concepção de alma, né? Tem mais a ver com uma ideia, sei, de imagem, né? Como se fala também. É uma coisa que se projeta, é um duplo que pode transitar para um outro plano, enfim. São noções bem diferentes. Isso também faz parte do conflito de mundos, né? Do encontro de mundos. Esse é o Marco Antônio Valentim, inclusive, quem tiver interesse aí tem os vídeos dele no YouTube. De um canal, inclusive, esse Conversações Filosóficas, que tem uma lista de 500 vídeos de entrevistas com filósofos que o cara começou a fazer todo dia, desde que começou a pandemia. Deve ser ver que a pandemia está longa. Enfim. E aí, voltando um pouco para o Valentim, mas eu vou tentar, sei, não entrar demais assim nas minúcias do texto, até para a gente ter mais tempo depois e a gente discute depois também, se for o caso, aquilo que as pessoas estiverem interessadas ou não. Mas uma ideia interessante, então, é que nesses encontros sobrenaturais, porque esses encontros acabam sendo sobrenaturais, né, entre grupos que, digamos assim, participam de naturezas diferentes, porque os mundos deles têm aquilo que pode ser chamado de natureza como coisas diferentes, você tem o que eles chamam de uma divergência transcendental. E isso é interessante para a gente voltar no Kant, porque o Kant fala, né, do que é o transcendental, o que é o sujeito transcendental, que é a própria possibilidade de que haja mundo. O sujeito transcendental ele é a condição para que tenha o mundo. Porque o Kant tem essa separação dos fenômenos e do número, né, da coisa que aparece e da coisa em si. A gente não tem acesso a isso. Isso faz parte de uma outra coisa, a coisa em si. Mas as coisas aparecem para a gente de alguma forma. Isso é o regime transcendental. Então, a ideia seria um pouco dizer que, para talvez, né, subverter o Kant, o regime transcendental, que ele tinha como algo universal, não é universal, mas diferentes grupos têm diferentes regimes transcendentais, têm mundos que aparecem de formas diferentes, ou coisas que aparecem nos mundos diferentes, enfim, e por aí vai. Então ele dá um exemplo que eu acho interessante, que ele fala, enquanto na cidade policial a condição de humano se define pela transcendência em relação aos polos negativos da não-humanidade, animais e coisas, da subhumanidade, os selvagens e escravos, na floresta a humanidade seria uma condição imanente, eminentemente transitória. Então, o que está aparecendo em jogo aí, né? A gente também tem, né, um regime de algo como um sobrenatural, no sentido de que se aquilo que para a gente é claramente sobrenatural, porque nesses povos ameríndios da floresta disse que apareceu um determinado espírito, uma determinada entidade na forma de um animal, e tem toda essa questão de que os animais também compartilham, né? Não todos os animais, mas vários animais também compartilham dessa condição que a gente poderia chamar de humanidade, né? Dessa condição de ter algo como um espírito, de ter algo como uma interioridade. E isso para a gente é claramente sobrenatural, né? É um absurdo isso. Mas aí a gente pode inverter esse tipo de jogo e dizer, mas na nossa cidade, né? Assim, nós já somos os seres sobrenaturais, porque nós nos concebemos como algo acima da natureza. Claramente, né, existe o humano e aquele que não é humano, porque
ninguém espera que um cachorro, né? E é claro que tem gente que espera, mas enfim, ninguém espera que o cachorro tenha os mesmos direitos que um ser humano. Tem um pouco essa questão, né? O sobrenatural vai aparecer de outra forma, porque nós somos seres que estão acima da natureza, nessa concepção, como nós organizamos e pensamos o mundo. Né? Então, ele vai falar que o sobrenatural é essa situação em que o sujeito de uma perspectiva é subitamente transformado em objeto da perspectiva de outro. E aí tem um caso que... Os casos são muito interessantes no pensamento ameríndio, porque na floresta, né, você pode se encontrar, de repente, com um espírito que pode te capturar. E essa é a condição que te põe na posição de objeto desse outro que é o seu sujeito, né? Então, por exemplo, existe o risco de que o xamã da onça, porque a onça também tem os seus xamãs, e o xamã da onça pode vir a você à noite e te capturar. E aí a pessoa desapareceu, e o que você pode dizer? Ele foi capturado pelo povo onça. Então, assim, né, é interessante porque isso aparece, então, aí, dessa forma, mas a gente pode fazer, inverter esses jogos, né, até para pensar como é que se dão as nossas relações. Então, ele vai dizer isso, esse é o elemento propriamente político que opera nos mundos e no choque entre eles. É aquilo que quase acontece no nosso mundo, porque seria um pouco aquilo que é o sobrenatural, ou melhor, é aquilo que quase acontece ao nosso mundo, transformando ele em um quase outro mundo. Então, na medida que a gente é obrigado a negociar, a conviver com as pessoas com outros mundos, né? Com povos que fazem mundos de outras formas, digamos assim, a gente vai se ver sempre num quase outro mundo, porque existe aquele momento em que a discussão percebe que algo nos coloca em inquietação, né? Existe o elemento do cósmico que ele, como diria lá a Stengers, né? Que de repente aparece na discussão e que você vê que nós não estamos concordando, nós não temos nem certeza se nós estamos falando sobre a mesma coisa. Como a gente pode lidar com esse cenário? Enfim, sobrenatural é, então, essa experiência da própria divergência e potencial de transformação entre os mundos, implica, então, uma instabilidade na condição do humano. E, enfim, né? E aí a gente vai ter um pouco essa ideia de que, quando se fala, então, aí, né, em sobrenatural, que é o cenário cosmopolítico, digamos assim, também é o cenário sobrenatural, não é que existe uma experiência mística de algo que está para além de natureza e de cultura, mas existe uma experiência política do equívoco ontológico, que é o fato de que, às vezes, a natureza de uns é a cultura de outros e vice-versa, né? Aquilo que não pertence exatamente ao regime de natureza varia. E aí eu entrei nesse texto, que foi o texto que eu tinha comentado, que era mais cabeludo, e eu não sei se vocês leram, se vocês gostaram, mas é um texto que tem o Viveiros de Castro, né, que aqui no Brasil se tornou meio que a, a pessoa, né, o sujeito para falar sobre a virada ontológica, para falar sobre essas ontologias amazônicas, esse tipo de discussão, e outros pensadores, outros antropólogos, né, que são o Hobart e o Peterson, que, na verdade, eu não sei de onde eles são, na verdade. Mas eles escreveram juntos esse texto, que é o Políticas da Ontologia, e aí eles vão trazer essa questão. O que é ontologia, então? Então tem o conceito tradicional, que foi o que a gente estava falando, e nesse conceito a ontologia meio que desfaz a política. Não, a gente só está discutindo aquilo que é e de fato é, e não tem política. O que você pode dizer também na crítica a esse regime, que tem uma política e que é a política da verdade absoluta sobre as coisas tais como elas são. Só existe essa... Alguém está afirmando as coisas são assim e não tem discussão. E isso já seria uma posição política. E tem a ontologia, como eles falam, no sentido da crítica sociológica a esses essencialismos, né? Que é uma coisa que aparece, de um modo geral, nas ciências sociais, quer dizer, aquilo que nós chamamos de natureza sempre é já uma construção de uma determinada sociedade. E aí eles afirmam também, problematizando, que eles também não são simpáticos exatamente a essa definição. Essa definição também tem a sua política ontológica, que é a política de dizer que nada é exatamente como é, tem um certo ceticismo geral
e ninguém pode afirmar o que são as coisas. E aí, meio que contra isso, e é isso que é a posição que eles vão tentar desenvolver, eles querem propor a posição de que cada um diz aquilo que é para quem é, né? Para o povo, para o grupo determinado que tem a sua definição. E aí vai aparecer, então, o que eles chamam de um conceito antropológico de ontologia, como a multiplicidade de formas de existência. E aí eu botei essa cacetada de palavra porque tem essa palavra inact, que tem muita tradução diferente. E aí eu procurei, esse texto já tinha uma tradução, e na tradução eles botaram conjurada, mas inact tem essa coisa de que pode ser uma promulgação, digamos assim, no sentido jurídico. Tem um sentido que é o de atuação mesmo, então, que é uma encenação de palco, é um faz de conta. E tem um sentido que é meio que simplesmente agir, é um tipo de ação, né? O inact. Então, esse conceito antropológico quer pensar que a ontologia ou que as diversas ontologias são diversas formas de existência que diferentes grupos vão encenar, conjurar, né, trazer à existência pelas suas práticas concretas. E aí a política vai se tornar, então, uma explicitação não cética do múltiplo de potenciais para como as coisas poderiam ser. E aí eles pegam esse conceito dessa... Ela não é antropóloga, eu acho, a Elizabeth Povinelli, mas também é uma teórica que tem trabalhado muito com povos tradicionais, no caso na Austrália, inclusive com os aborígenes australianos, e ela fala do otherwise, né, que seria o de outro modo. Então é um pouco a ideia de que se existe esse regime dito tradicional, hegemônico, sempre existe um de outro modo, que são os diversos grupos que não se encaixam exatamente nisso. E aí eles vão tentar definir essa ontologia, vão dizer que a ontologia, nesse sentido que eles querem propor, é uma dedução transcendental, e eles estão fazendo um diálogo com o Deleuze, que faz o diálogo com Kant, a gente sempre volta para o Kant, mas é uma dedução transcendental, comparativa e etnograficamente fundamentada do ser como aquilo que difere de si mesmo. É fazer comparação como ontologia. Então, o que é o sentido disso, né? É pensar que a ontologia não é mais a forma, o modo fundamental de dizer como as coisas são, mas é a técnica de entender como é o ser ou como as coisas são pela comparação etnográfica dos diferentes modos de ser, digamos assim. Eu estou vendo que tem o chat. Será que o chat é para olhar agora? É para olhar. Tem Muito 5 bom. minutos. Show. Então, mas acho que a gente está indo bem. Eu posso fechar já já. Sim. Eu trouxe essas imagens que são do livro famoso do Viveiro de Castro, que é Metafísicas Canibais, e esse do Martin Holbrooke e do Peterson, que é sobre a virada ontológica, que é esse grande momento. Sim, o diálogo da virada ontológica já se prepara assim, desde os anos 80, em várias publicações de diferentes antropólogos, mas ele vai se acentuando ao longo dos anos 2000 e até hoje está em um debate grande que, inclusive, por isso aparece essa publicação da revista de estudos brasileiros. Porque está aí, está correndo e é um debate complexo. Então, eles vão falar, pô, política, como é que é a relação da política com a ontologia? E a política da ontologia, então, para eles, deveria ser, então, pensada como a autodeterminação do outro. E isso se implica em fazer uma ontologia da política, ou seja, aquilo que a política é ou deveria ser, como a descolonização de todo pensamento em face de outro pensamento. Ser político, aí eles vão fazer todo um malabarismo, digamos assim, né, para colocar que a questão de ser político deve ser, né, a própria forma desse pensamento antropológico, que é o pensamento que como que permite a autodeterminação das ontologias pelos diferentes grupos e que extrai a distinção do contato e da tradução possível entre essas diferentes ontologias, né? E nesse movimento de você sempre fazer o ser da ontologia, o alvo da ontologia, diferir pelo contato com essas outras visões, você já está fazendo um movimento político.
E você não permitir que ele faça isso é você estar fazendo, para a concepção que eles colocam aí, né, uma espécie de política colonizante, uma política de dominação, uma política que não deixa o ser devir, digamos assim, né? Não deixa o ser vir a ser outra coisa. E aí eles vão falar isso, que diferir já é um ato político. E a antropologia é ontologicamente política na medida em que a sua operação vai pressupor, então, uma tentativa experimental de fazer a diferença em si. E aí eles colocam essa passagem que eu gosto, porque toda vez que a palavra revolução aparece eu fico feliz, mas que eles dizem, poderíamos até chamar esse empreendimento intelectual de revolucionário, se com isso queremos dizer uma revolução que é permanente, no sentido proposto acima, a política de sustentar indefinidamente o possível, ou seja, o que poderia ser, que é aquele otherwise, né? O outro modo possível de ser. E aí eu acho que, para finalizar, eu vou só comentar isso aqui bem brevemente, que é a questão do artigo do Ilan, que eu achei muito interessante, que ele fala que animal seria a cosmopolítica. É uma espécie de exercício de imaginação em que ele meio que põe essa pergunta. Se a cosmopolítica... a cosmopolítica é o quê? É uma coisa? É um animal? Se ela fosse um animal, o que seria ele? E eu botei essa imagem porque é bem essa pegada, né, desse conto indiano famoso, né, que tem vários sábios cegos e cada um toca no elefante, nesse animal misterioso, em uma parte diferente. Aí um diz, não, ele é comprido e tem os pelos na ponta, porque pegou no rabo, ou ele é bojudo, e, enfim, cada um pega uma parte diferente e tem uma descrição diferente. E a cosmopolítica é um pouco esse animal que, na concepção do Ilan, tem... E aí ele meio que pega experimentalmente, digamos assim, né, para fazer um relato da visão dele, 7 memes, que ele chama, ou genes do animal cosmopolítico, e aí ele enumera esses e vai discutir. Então, assim, para falar brevemente, só para terminar, eu vou escolher três. E a ecologia, que são a ecologia de práticas, que é um conceito da Stengers, que a gente fica nela que a gente já estava falando, e essa ideia de que existe uma difusão ecológica de práticas epistêmicas e não epistêmicas, de nichos de relações entre agentes múltiplos. Ou seja, não faz sentido conceber, e aí vai na crítica dela da ciência, não faz sentido mais conceber que existe a ciência, e essa determina o que são as coisas, o que não são as coisas, mas existem ecologias de práticas. Existem modos de práticas diferentes, e alguns desses modos recaem sobre aquilo que a gente chama de ciência, e mesmo dentro da ciência tem vários, não é um só, e também tem outros que não são científicos. E eles também vão produzir as entidades que fazem sentido para aquele modo de prática, e por aí vai, né? Tem esse jogo de possibilidades. E a estereofonia que ele pega, né? O estéreo é o amplo, né? Aquilo que dispersa, e fonia de som, mas para dizer que a gente poderia chamar também de uma estereoprática, porque é um pouco a ideia de que não é possível fazer uma coisa só, você sempre tem que fazer vários barulhos, você sempre tem que fazer várias possibilidades. Assim é esse animal cosmopolítico, né? Ele não pode ser uma prática ou um modo de ver o mundo, não dá conta, ele é sempre uma coisa muito múltipla, ele é sempre uma ecologia, digamos assim, uma coisa meio quimérica. Esse da antropologia da natureza, talvez a gente possa comentar uma coisa depois, se alguém ficar interessado, mas ele tem muito a ver com a pegada do Filipe Descolat, que é um outro filósofo que é interessante nessa discussão, na virada ontológica, mas eu vou cortar ele e talvez a gente fale alguma coisa depois. E só para terminar, então, tem essa ideia da xenologia, que eu também sou muito simpático, que seria um pouco, né? A xenologia existe, de fato, esse nome, usado, né, na história da biologia para o estudo do que seriam as espécies alienígenas, porque o xenos, né, é um prefixo grego para estrangeiro e também para o alien. Então, existe de fato as pessoas que falam que estão fazendo xenobiologia ou mesmo só xenologia para falar que estão estudando alienígenas. Então, o que seria esse caráter xenológico da cosmopolítica? Ela é a cosmopolítica, né? Uma ciência ou uma filosofia, ou quem sabe uma metafísica, ou mesmo uma ficção dos outros, né? Esses seres que nunca cabem exatamente, porque eles são
do fora do mundo, porque eles são sobrenaturais em algum sentido. E uma tal prática precisa sempre ser um preparo para o encontro com aquilo que é uma alteridade extremamente radical, que nós talvez não estejamos prontos para lidar. Então, dito isso, eu vou encerrar aqui. Vou encerrar então com essa imagem aí do escolar. Tem um esqueminha dele, que eu fiz essa piada infame, e a gente pode lidar com isso depois, ou não, dependendo se vocês tiverem curiosidade. Mas eu acho que eu vou encerrar então por aqui. E é isso. Obrigado aí, gente, pelo espaço e pela escuta. Obrigado, Matheus. Excelente apresentação. Então, agora a gente vai passar para as perguntas. E eu vou começar pelo Valmir. Vai lá, Valmir. Qual que você... Obrigado, Matheus. Você jogou luz naquele texto muito escuro que chegou às nossas mãos. Ficou bem mais palatável agora, né? Essa coisa da cosmopolítica. E eu acho muito bacana todo esse esforço, né, desses antropólogos, filósofos e outros debatedores, né? Mas eu fico imaginando assim que está havendo uma reunião aqui no andar de cima. Nós estamos no andar terra, e no segundo andar tem um grupo de capitalistas conversando sobre o desenvolvimento, né? A necessidade do capitalismo em empreender um novo tipo de desenvolvimento. E alguém chegar e falar: olha, tem um rapaz aqui embaixo, Matheus Ferreira, estão falando lá sobre cosmopolítica, né? Sobre os vários mundos. E aí o capitalista fala: não, deixa eles lá, isso é uma brincadeirinha que daqui a pouco passa, isso não leva a nada, não, e tal. Porque a gente vem lá da época dos exploradores, né? Que nada mais eram do que... Eles não tinham nome ainda de capitalista, mas eram capitalistas, né? Eles vinham, exploravam, fazia o estrago que tinha que ser feito, porque era a necessidade de se apropriar da natureza, né? Para que o desenvolvimento fosse adiante. Eles nunca imaginaram, nunca pararam para pensar que nós somos a natureza. Nós somos parte integrante da natureza, né? E como se esse desenvolvimento, essa coisa, até que naquele outro livro semana passada nós discutimos, né? Eu imagino assim, o mundo, né? Como se fosse assim, uma criança. A criança se desenvolve, né? Ela se desenvolve, ela cresce, ela se fortalece, ela vai, né, se apropriando de alimentos e tal para promover o seu desenvolvimento. Mas tem um limite. Chega uma hora que... Né, o capitalista não compreende dessa forma. Para ele não existe esse limite, né? Sempre vai haver uma outra possibilidade de continuar a promover o desenvolvimento. À custa de quê? Não importa de quê, né? E essa visão da cosmopolítica é muito interessante porque traz esse espelho, né? Que coloca na frente do humano. O não humano não precisa desse espelho, mas o humano precisa desse espelho para falar: olha, é por aí o que vocês estão indo, é isso que vocês querem? Né? Então, é muito, muito bacana essa. Não tem assim uma pergunta propriamente para fazer, mas é uma reflexão, né? Quando vamos parar e discutir desenvolvimento? O desenvolvimento é sempre em cima de alguém, né? Seja humano, seja dos outros mundos, né? O outro mundo, que não é o nosso, ele está lá para ser explorado, para o nosso desenvolvimento, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer e bater no andar de cima e falar: gente, olha, dá uma olhadinha nisso que o Matheus está falando. O que vocês acham? Quem sabe eles acordam a tempo, né? É isso. Obrigado.
Na sequência, Eleonora. Ok. Bom, Matheus, eu gostaria de parabenizá-lo duplamente. Primeiro, pela sua exposição, que foi excelente, muito esclarecedora. Tá? E segundo, por nos trazer um tema, né, que para nós até então meio que desconhecido, né, mas atualíssimo. E tanto é que diversas pessoas, né, filósofos, antropólogos, enfim, sociólogos, todos estão estudando e cada um dá uma versão diferente. Você nos mandou 2 textos e realmente são textos assim não muito amigáveis, né? Aquilo que você lê, às vezes não quer dizer nada e vai. Bom, e eu só tive tempo, né, de ontem, no final da noite, hoje consegui ler um que eu até baixei da internet e de uma revista que eu não conhecia, não sei se vocês conhecem, que é Das Questões, né, que é uma revista peracadêmica lá do pessoal de Brasília, né? E ela que faz toda uma interdisciplinaridade de ciências e entra muito filosofia e arte, né? Que eles são mais fortes. E o texto eu iria até mandar para vocês, mas ia ficar muito em cima, né? E eu vou ler só um resumo do texto, e depois eu boto no e-mail para todos, porque tá muito bem escrito e muito bem desenvolvido, tá? O título é Pensar Alianças, o desafio da proposição cosmopolítica para uma economia de transição. E quem escreveu foi Júlia Gonçalves Silva, não sei se vocês já tinham lido esse texto ou não, tá? E o resumo, né, dessas 6 ou 7 páginas é a seguinte: a proposição cosmopolítica se coloca como grande desafio enxergar o mundo como único, mas não unívoco, aceitar o mundo com muitos mundos. A América Latina é locus de inúmeras subjetividades sobre Gaia, que se distanciam da visão da natureza como um recurso ou um bem comum a todos. Uma tônica muito presente na cosmologia projeto moderno. A economia verde, concebida como continuidade renovada da economia capitalista, funciona como uma forma de economia espelho. É justamente a contaminação e a escassez dos recursos que geram valor aos novos ativos ambientais, impulsionando a narrativa do desenvolvimento. Este movimento caracteriza-se também pela produção da indiferença, a codificação paranoica em normas, categorias e números, assim como por diversas operações de abstração que pretendem racionalizar o mundo a partir de lógicas empresariais. Pensar em deslocar o que antes era uma narrativa de desenvolvimento para uma narrativa de sobrevivência implica que nós, como pesquisadores, como cientistas, como terranos, não podemos mais contar as mesmas histórias. O objetivo desse ensaio é pensar em alianças na transição para um sistema de geração e um mundo finito do antropoceno, em que seres humanos e não humanos estão emaranhados de forma interdependente. E ela cita muito 2 pessoas nesse texto, que é o Bruno Latour, e cita também o camaronês, o Achille Mbembe, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguma coisa sobre ele ou não, né? que é um filósofo, sociólogo, né? Teórico político. E ele tem um pedacinho de um outro texto também que eu achei muito interessante sobre ele, que, então, em cima disso, é que eu vou a minha pergunta para você, tá bom, Matheus? Aos insights de Foucault sobre as noções de poder soberano e biopoder, Mbembe acrescenta o conceito de necropolítica, que vai além de simplesmente inscrever corpos dentro de aparatos disciplinares. Discute exemplos da Palestina, África, Kosovo. E ele mostra como o poder da soberania agora é encenado através da criação de zonas de morte, onde a morte se torna o último exercício de dominação,
e a principal forma de resistência. Então, em cima aí dessa necropolítica, né, eu não sei se você teve oportunidade de aí na sua pesquisa entrar nessa parte, né, e é algo que a gente está vivendo muito aqui nesse momento. Eu gostaria que você depois falasse alguma coisa sobre isso. Obrigado, Daniel. Obrigado, Matheus, todo mundo pelos comentários também, legal. A discussão também é bem rica, esse assunto é bem, digamos assim, atual, né? E eu vi, não sei, em relação aos textos, em relação ao que foi mostrado por você, né? Eu vi que tem algumas questões que, sim, são caras para mim. E aí eu queria, de repente, se você pudesse comentar sobre elas, a gente depois pudesse debater. Que é, de certa forma, uma visão que eu tenho em relação ao pluralismo, né? Como eu imagino um verdadeiro pluralismo, onde todas as diferenças têm vozes, etc. E que, no momento, eu não acho que ele é possível. Ou, eu não diria nem no momento, talvez nunca seja possível. Um exemplo do momento seria o fato de a gente ter um momento em que a intolerância ainda é um princípio que tem aceitação em certos casos. Exemplo, contra os intolerantes. Então, se você tem princípios desse tipo, em que é admissível a intolerância, é muito difícil você ter um pluralismo verdadeiro. E aí o problema que vem desse pluralismo verdadeiro, na minha opinião, que é um problema difícil de ser tratado. Eu não acho que tem solução, eu não sou necessariamente contra isso, nem a favor. Simplesmente acho um problema muito difícil de ser tratado, é que, se a gente parar para imaginar, por exemplo, a influência de certos grupos que possuem visões de mundo, certas morais bem particulares, etc. E esses grupos, por exemplo, foram eliminados da humanidade. Pode ter sido eliminado até do jeito biológico, vamos pensar assim, eliminado mesmo, sumiram, desapareceram. Ou suprimidos no que diz respeito à força política, por exemplo. Né? Agora, imagina, de repente, a gente partir para uma situação em que todos os grupos, inclusive esses grupos que foram eliminados da humanidade, têm voz. E tem uma voz que é a mesma para todo mundo. Olha que barato. A gente vai pensar assim, vai ter que ter representatividade para os psicopatas, para os sociopatas, para aqueles que desejam acabar com a humanidade inteira. Vai ter que ter representatividade para todo mundo. Então, buscar representatividade para aqueles que nem buscam representatividade, como sendo parte da proposta cosmopolítica, vai incluir também esses indivíduos. Porque se não incluir, aí não é isso, é outra coisa. Né? E é isso que me incomoda um pouco, porque às vezes tem uma retórica que não é o princípio. Né? Tem um discurso que é retórica, não é princípio. Porque tem certos princípios que são muito difíceis de ser realizados fora da retórica. Ou como dizer aquela frase padrão que muita gente fala, né? Mentindo até eu. Né? É um pouco essa ideia, né? Se você cria uma retórica mentirosa, realmente tudo pode, mó barato, lindo, maravilhoso. Mas a gente vai ter que lidar com esses caroços, com esses problemas, que são um problema sério. Quem vai decidir isso? Os psicopatas agora têm vez de representatividade política. Que aqueles que querem exterminar a humanidade têm representatividade política, têm direito a ter representatividade política, podem exterminar parte da humanidade, não toda, mas parte. Quem vai decidir um negócio desse? Alucinado, assim, surreal, né? Porque para a gente dar pluralismo mesmo real ou voz para todo mundo, vai ter que ter, em algum momento, vai ter que ter uma relação de compromisso desse tipo, né? E aí eu estou me lembrando de uma passagem, um pouco dessa discussão. O que você acha desse pluralismo? É possível ou não? A cosmopolítica traz essa ideia de um pluralismo radical, vamos dizer assim, como eu estou comentando, né? Em que todo mundo tem voz mesmo, ou não, ou é mais uma retórica, na verdade, que não vai se realizar. E aí eu fiquei pensando numa coisa, a Leonora falou de Gaia, eu tinha me lembrado disso antes, foi engraçado, porque foi uma certa coincidência. E que eu ia comentar sobre isso, porque eu vi uma recentemente, que você falou da questão ambiental, né? E eu recentemente eu vi alguns interlocutores dessa hipótese Gaia e tal, nem um pouco preocupados com a questão ambiental.
Porque eles falaram assim, a vida sempre vai ganhar. O que pode talvez sumir é a humanidade. Mas no final a vida ganha, então eu não estou nem aí se a humanidade quiser destruir o planeta. Porque para mim é mais importante a vida, Gaia, etc. A humanidade para mim não é o mais importante. Você percebe? Se entra uma voz dessa, por exemplo, né, com representatividade plural, é um negócio problemático, muito problemático. Imagina, a gente pode ter essas coisas. E aí, como é que a gente vai tratar essas diferenças? Gaia é ecofascista, como o Matheus colocou aí. Possível, né? Narcocapitalismo, tem isso também, né? Aqueles estados narcoestados, sei lá, pode ter milhões de coisas, vai saber, né? É um pouco essa problemática, né? Como é que a gente consegue ter um pluralismo que sai da retórica e vira princípio, né? É um pouco essa ideia. Valeu. Bem, então agora, para fechar a rodada de perguntas, eu vou colocar duas perguntas. A primeira é um pouco na linha do que o Valmir e o Rainer colocaram, né, de pensar como a sociedade se organizaria tendo como perspectiva a proposta cosmopolítica, né? E aí eu queria trazer um ponto para você debater e para pensar e refletir, que é que, principalmente frente a essa questão da catástrofe ecológica, né, e sustentabilidade do nosso atual sistema, do capitalismo, tanto social quanto ambiental, né, como é colocado, é muito colocada a alternativa do ecossocialismo, né? Então, assim, de um socialismo, né, que seja então, assim, socialmente justo, né, que distribui riquezas, que dê condições dignas de vida para toda a população, mas que leve em conta também as questões ambientais, né, os direitos da terra, a possibilidade da gente manter uma certa estabilidade climática, uma certa estabilidade ambiental que garanta, né, condições boas de vida para a população. E aí eu queria te perguntar se você acha que, vendo a perspectiva cosmopolítica, o ecossocialismo é uma alternativa viável, é uma possibilidade interessante, ou então a gente precisa de um cosmosocialismo, né, algo que vá além, algo que tem uma outra perspectiva, porque, pelo que eu vejo, o próprio ecossocialismo trabalha muito nessa dinâmica de natureza e sociedade, né, de maneira geral. Então, eu queria que você dissesse se você acha que isso é uma possibilidade, né, se isso de fato é uma alternativa, ou se a gente precisa, talvez, ter essa visão mais ampla que a cosmopolítica busca trazer, né, para a nossa organização da sociedade. E a outra pergunta, uma pergunta, digamos assim, mais de biólogo, né, mas tentando extrapolar isso, né, de uma outra forma, assim, para um outro lado, porque, bem, eu acabei não falando, né, mas assim, foi muito interessante a apresentação, muito esclarecedora também, como já foi dito, e o Matheus tem esse dom de pegar temas bastante complexos e espinhosos e apresentar eles de uma forma muito agradável, assim, muito palatável. A mesma coisa foi na apresentação dele da dissertação de mestrado, foi excelente também, que ele conseguiu apresentar, era o que, 400 páginas? Enfim, era uma tese de doutorado, né, só que feita no mestrado. Enfim, mas voltando, então, tentar pensar um pouco como essa proposição cosmopolítica influencia também a forma como a gente enxerga a biologia, os processos biológicos e, mais especificamente, a evolução. Então, assim, a gente tem, hoje em dia, né, a ciência estendida, a proposição de outras formas de conceber a evolução, levando em conta também aspectos culturais e simbólicos, né, como a Eva Jablonka traz no Evolução em Quatro Dimensões. E eu queria te perguntar se a política, na visão cosmopolítica, seria a quinta dimensão do processo evolutivo, ou se talvez ela está dentro da dimensão simbólica, né? Como é que você acha que isso funciona? E nessa perspectiva também, se outras espécies, para além do humano, também possuem as suas políticas, né? Se, ao pensar a cosmopolítica, ao pensar esses múltiplos agentes, a gente também é interessante a gente pensar como isso afeta ao longo do processo evolutivo também essas relações que outras espécies estabelecem entre si. Então, algo que não surgiu no momento que o humano surgiu, mas que existe para além da humanidade, né? Então, assim, não só do ponto de vista do presente, né, de pensar nessas outras espécies hoje, mas de pensar também temporal, né? Antes do humano existir, já existia a política. Então,
eram essas perguntas que eu queria colocar. E acho que então agora a gente vai para o nosso intervalo, certo? Sim. De 15 minutos. E aí a gente volta para o Matheus tentar lidar aí com esse monte de coisa que a gente tocou. Show. Vou Então, pausar aqui. voltando. Isso agora.